Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um AgroJovem. Neste podcast que sempre trazemos aqui produtores rurais e especialistas aqui do agronegócio. E hoje vamos falar de um tema importante aí para a produção agropecuária nacional, que é umas expectativas para o Plano Safra 2022-2023. E para falar disso, convidei hoje alguém que entende realmente, que está envolvido com as propostas, pensando o lado do produtor rural. Então hoje o convidado aqui é o Bruno Luque, ele que é diretor técnico da CNA e sabe quais são as propostas, as demandas dos produtores rurais e o que pode vir por aí. Seja muito bem-vindo aqui ao AgroJovem mais uma vez, Bruno. Olá, Lucas. Agradeço mais uma vez aí pelo convite. Te comentava aqui agora, antes da gente iniciar, como o programa tem evoluído, né? Não só a questão de estrutura, mas em qualidade, né, das pessoas que você tem conversado, né? A própria dinâmica que você faz no programa tem cada vez melhorado mais. Então, primeiro, dar os parabéns e agradecer muito por estar aqui mais uma vez, é uma grande honra. Não, a busca é sempre melhorar. E digo mais, né? Eu estou aprendendo aqui com todos os ouvintes, né? É uma grande honra poder conhecer e fazer a pergunta que eu quiser para os produtores que têm uma vasta experiência, para vocês que estão envolvidos diretamente com as demandas, diretamente com números, né? Porque é isso que a gente quer saber, quer levar informação para o produtor rural, de um certo modo, já instigando ele a fazer melhor. E hoje o nosso assunto aqui, olha só, Plano Safra, né? A gente tem ainda algumas coisas acontecendo no Plano Safra 2021, 2022, aí com liberação de recursos, mas o produtor já está pensando na próxima safra, porque a gente está com uma alta de insumos, a gente ainda está com o mercado ainda, não sabemos o que pode acontecer, diesel aumentando valores, impostos, os produtores esse ano, muitos aqui no sul principalmente não colheram, mas tem a questão tributária mudando, né? A questão do livro caixa, a própria tributação em si do produtor rural e a questão dos juros, né? Porque entrar no juro livre, no juro de mercado é muito caro para o produtor. Em alguns casos podem inviabilizar. Bruno, como é que está essa questão hoje? Eu sei que liberaram aí nessa semana recursos para o Plano Safra aí desse ano ainda, né? Do 21-22. Como isso aí vem para ajudar agora o produtor nesse momento, né? Olha, Lucas, eu acho que esse ano é um dos mais desafiadores que nós temos para discutir a questão do crédito. Acho que nunca foi tão importante o produtor ter a gestão na mão da propriedade, né? Porque se precisar realmente de recurso para investimento ou para custeio, o que nós tivemos de fevereiro para cá foi algo bastante complicado. A primeira vez que eu vi a suspensão do Plano Safra, foi suspenso em fevereiro, principalmente em função da alta da Selic, né? O recurso que foi feito, o cálculo para equalização, né, dessas taxas de juros, na época era uma Selic de 4%. Hoje nós estamos com a Selic de 12,75%, com previsão de alta ainda. Então faltou recurso, o Banco Central suspendeu, né, suspendeu as linhas de crédito em fevereiro, ela só retornou, se eu não me engano, o Pronaf para custeio, o resto, todos os investimentos, né, e demais custeio para médio e produtores empresariais foram suspensos. E de lá para cá foi uma odisseia da gente buscar orçamento, né? Teve o PLN1, onde se demandou aí do orçamento do governo 868 milhões de reais para destravar algo em torno de 20 a 25 bilhões, né, em recursos para o crédito. Foi feita a aprovação, um trabalho muito forte da FPA no Congresso, né, um acordo muito grande para que o projeto fosse aprovado. O projeto foi aprovado, mas no momento que seria disponibilizado o recurso, né, por ter mudado a Selic naquele momento, 868 não serviam mais, precisaria de muito mais recursos. E aí foi feito um novo cálculo, né, de 1,1 bilhão, né, de reais, que seriam necessários para destravar os 20, 25 bilhões, né, para o crédito. Então, o que foi feito? O Tesouro Nacional tentou buscar em vários outros ministérios recursos, né, para ser contingenciado, para serem remanejados para a rubrica do crédito. E isso foi feito depois de já de algum tempo, né, demorou algumas semanas, porque são vários ministérios que foram acionados. E quando foi, se não me engano, de ontem para hoje, né, dia 9 para o 10, saiu no Diário Oficial que ele já tinha feito essas respostas e agora só faltava o Tesouro encaminhar uma carta aos bancos para liberarem o crédito novamente. Então, para o produtor, isso é muito bom, porque havia muitos projetos já em ponto de sair, de ser aprovados, né, projetos de custeio, projetos de investimento, que pegariam taxa, falando assim, basicamente do custeio, taxas entre 3% e 7%. 3% para a agricultura familiar do Pronaf, né,
e 7% da agricultura empresarial. Nesse período de fevereiro até agora, onde os produtores ficaram fora do crédito rural oficial, só para você ter uma ideia, o crédito de custeio variou, o crédito livre, né, os juros livres, né, onde o produtor foi na agência e buscou fora do recurso do Plano Safra, ele variou de 12% a 19%. Estou falando de custeio. Então, olha só a diferença, né? Porque, vamos dizer, esse 3,7 não é só isso. O produtor tem aquela questão do projeto, que ele tem que pagar, tem a questão de cartório, né? Tem outros pagamentos que ele tem que fazer ao banco, que essa taxa que sai às vezes de 3, ela vai para 10. Né? Então você imagina já a partir de 12, 15, 19, né? Tendo que acrescentar essas outras tarifas ainda, qual que seria a taxa que esse produtor pegaria. Então foi algo que realmente o Ministério da Agricultura, na pessoa do secretário Guilherme Basso, se dedicou muito, né, a destravar isso. A própria FPA fez um trabalho muito forte, não só para aprovar, né, o PLN1, mas também no Ministério da Economia, né, e a CNA e as outras entidades junto, né, tanto com esses dois atores, com a FPA ou com o Ministério, levando a visão do produtor, levando a dificuldade que o produtor estava tendo no campo nesse momento, como você bem disse, né, na região sul, vindo de uma seca extremamente forte, né, que causou uma perda muito grande, vindo de custos de insumos, né, estratosféricos, né, e com sinalização ainda não de arrefecer no curto prazo, e com as margens reduzidas, né, os custos aumentando proporcionalmente muito mais que o preço de alguns produtos agrícolas. Então é um cenário realmente conturbado, que mais do que nunca a gente precisaria desses recursos. Então, ainda bem que deu certo, né, a gente acredita que segunda-feira, quando o produtor for no banco, esse já estava com um projeto engatilhado, ele consiga aí realmente ter o projeto aprovado e o recurso na conta até o final desse mês, que é onde vai o Plano Safra 21-22. É importante esse recurso, porque quando ele fica dependente desse dinheiro aí, como você falou, do banco, é muito caro. E juro é o seguinte, né, Bruno? Juro é fumaça. Ele nunca mais volta. Foi e não retorna mais. Então ele tem que ficar monitorando, tem que fazer caixa, foca em caixa, né? Eu vou te dar um exemplo aqui, não seria o do custeio, mas é um produtor parceiro meu aqui de Maripá. Seguinte, ele comprou um trator esses dias faz uns 3 meses atrás, né? 15% de juros ao ano. Aí ele fez as contas lá e falou: se eu adiantar as parcelas, eu não pago tudo isso depois, né? Porque eu deixo de pagar o juro, eu adianto, devolvo o capital mais rápido. Aí fez na cabeça dele, era um bom negócio. No mesma semana caiu granizo ali, acabou com o milho. Então esse cara aí, ele não vai nem adiantar a parcela e eu acho que nem pagar. Aqui tem, né? E assim, o que ele faz, né? É difícil o produtor tem uma vida muito difícil, então ele tem que estar preparado. Eu acho que eu sempre digo, né, para os produtores quando a gente entrevista aqui, para os produtores que eu venho atendendo também, você tem que ter caixa, tem que começar a fazer caixa, tem que ter uma reserva ali assim, porque esses momentos vão acontecer e às vezes, olha, esse recurso, né, do Plano Safra 21-22 travou em fevereiro, nós já estamos em junho, né? Então demorou um pouquinho para liberar e eu penso assim, agricultura familiar, eu vejo o produtor, olha assim, ele depende disso, né? Ele acaba indo ao banco, ou ele tem que vender alguma coisa, né? A gente sempre faz análise de patrimônio, tem os seus ativos e tem os passivos aqui para pagar. Se não der resultado, só tem 2 saídas. Ou você aumenta a dívida ou vende algum patrimônio, ou vende algum imobilizado. Não tem outra frente. Não existe meio termo, né? E a ideia é, então, tentar montar um caixa. É a sugestão que a gente sempre dá para ele. Difícil, mas não impossível. E quando a gente pensa, Bruno, Plano Safra 2022-23, aí você falou que no passado, quando elaboraram o Plano Safra, a gente estava em juros de 4%. Agora estamos a 12% e pouquinho. A tendência pode ser que aumente. Vai vir esse recurso? Será que vem a mesma quantidade de recurso? E a que custo que isso pode chegar no produtor, né? Porque o grande produtor, ele tem ali, tem estoque de grão, ele tem um patrimônio maior, ele consegue se operacionalizar de diversas maneiras, mas o pequeno, muitas vezes, não tem essa frente. Como é que está a expectativa, né? Eu sei que a CNA mandou algumas propostas, mas qual que é a expectativa disso para os próximos meses? Porque está chegando o momento. Acho que esse assunto é interessante, Lucas, até mesmo para a gente contextualizar um pouco como é que funciona a questão do crédito rural hoje. A gente tem uma análise que diz que em torno de 30% a 33% dos recursos que o produtor usa para custeio e investimento vem de instituições financeiras. Não quer dizer que todos são plano safra, mas que de instituição financeira vem em torno de 30% a 33%.
Os outros 33 seria de traders, revendas de insumo, né, outras fontes, o próprio mercado financeiro que está entrando muito forte agora, mas com percentual pequeno ainda. E os últimos 33 é o capital próprio do produtor, que ele mesmo se banca e vai. Então, esse recurso do Plano Safra, que pese aí, ele tem um percentual, não é a metade, não é o 33%, mas a gente não sabe calibrar exatamente quanto é, mas vamos dizer que seja em torno de 20 e poucos por cento. Ele é muito importante porque ele baliza as taxas de juros do mercado. É com base nele que os outros, vamos dizer assim, fornecedores de crédito vão tentar calibrar as suas taxas de juros. E ele é mais importante ainda porque é a principal fonte de financiamento para o pequeno e médio produtor. Principalmente para o pequeno, que ele não vai conseguir pegar, às vezes, no mercado financeiro. Né? O grande banco talvez não vai ter interesse de emprestar para ele. Então, o crédito rural oficial é importantíssimo para o Pronaf e para o Pronamp, vamos colocar assim. E para linhas de investimento de longo prazo, que teoricamente o mercado vê como algo muito arriscado. Por exemplo, práticas ABC, né, que hoje tem as taxas menores, hoje estão dentro do Plano Safra, e ali é para recuperação de pastagem degradada, de recuperação de reserva, de fazer florestas, recuperação de APP, reserva legal. A própria construção de armazéns, né, pelas taxas que existem hoje, realmente são taxas ainda diferenciadas do mercado. Então, ele é importante para balizar algumas políticas de investimento que, teoricamente, o mercado não teria muita, vamos dizer assim, intenção de fomentar. E como é que funciona o Plano Safra? Né? Vou gastar um pouco mais de tempo para a gente explicar, fazendo esse contexto, para depois a gente realmente entrar no tão crítico que é essa discussão agora. No Plano Safra, você tem um recurso que o governo ele coloca para equalizar as taxas e trabalhar o volume de recursos. Então, vamos dizer assim, são duas variáveis a grosso modo. Ano passado, nós tivemos 13 bilhões, né, que equalizaram essas taxas de custeio em torno de 3 a 7 e colocaram um recurso de 250 bilhões, né, à disposição do produtor, tanto empresarial como da agricultura familiar. Então, a agricultura familiar ela tem um peso maior nesse recurso de equalização, porque são taxas menores. Né, quando eu coloco investimento, eu tenho que prever essa equalização por um longo prazo, né, um período longo. Então, vamos botar aqui dos 13, metade é para o Pronaf, custeio e Pronamp. E a outra metade, né, para a agricultura empresarial e para o Pronamp. Então, esses 13 bi foi em torno disso. Não quer dizer que 250 bilhões foram equalizados. Desse total, talvez em torno de 120 bilhões equalizados e outros com taxas, né, taxas livres. Mas esse foi o conjunto da ópera que nós tivemos no ano passado. Nesse ano, qual que é o desafio? Né, como eu coloquei, eu acho que esse ano, mais do que nunca, a gente precisa de um plano safra robusto. Porque o contexto que a gente vive é um contexto de guerra. Em que pese ser uma guerra entre Ucrânia e Rússia, ela já tem países apoiando a Ucrânia, tem países apoiando a Rússia. O confronto é entre os dois. Mas o que está por trás é algo muito maior, que não deixa de ter reflexo em todo o mundo, inclusive no Brasil. Né? Olha a inflação de alimentos, olha a inflação de combustíveis, né? Olha para onde isso tem ido. Né? Olha países que não são autossuficientes na produção de alimentos, países como a África estão passando, inclusive, tendo problemas com fome, com dificuldade de chegar comida lá. E a gente está no início do problema. A gente nem começou ainda a ter realmente algo mais complicado. Então, nesse cenário de guerra, exige medidas fortes, medidas que realmente de impacto, para a gente conter esse impacto negativo na economia brasileira. Eu estou falando na economia, não estou falando nem do produtor rural, estou falando na sociedade brasileira. Então vamos pegar os exemplos que tem feito os Estados Unidos. Os Estados Unidos injetou alguns milhões de dólares para compra de fertilizante, que é um dos insumos que mais encareceu com a guerra, diretamente na veia do produtor. Subsídio na veia. Permitiu que se produzisse em áreas sensíveis, né, áreas que teoricamente estavam em preservação ambiental, em pousio, foi autorizada o plantio nesse ano para quê? Para você ter maior oferta de alimento. A Europa, da mesma forma. Né? A Alemanha, inclusive, acabou com a floresta de vários anos para a produção de carvão mineral. A questão energética é mais crítica ainda lá. A gente está nem falando de alimentos. E outras iniciativas que foram feitas por esses grandes países que são grandes produtores de alimentos, então eles já estão antecipando, entrando em área sensível, dinheiro na conta do produtor para realmente aumentar a produção, mesmo em custo alto. Enfim, então são medidas que podem distorcer o mercado, mas eles alegam que eu estou garantindo a minha soberania alimentar. Eu estou falando de tudo para não ter problema com comida no ano que vem. E olha que são países exportadores. Então, no Brasil,
nós não discutimos nada em flexibilizar a lei ambiental. Você viu algum produtor que falou assim, acaba com o Código Florestal aí para a gente produzir mais alimento. Não teve esse discurso aqui. O que o produtor brasileiro quer? Realmente recursos, né, para ele poder investir em tecnologia, investir em pacotes tecnológicos que estão muito mais caros, para ele garantir a segurança alimentar primeiro do Brasil. Primeiro do Brasil. E nós, certamente nós vamos ter excedentes, que esses excedentes ajudem a conter a fome no resto do mundo. Então, a estratégia, para a gente, essa estratégia de guerra tem que ser trabalhada agora. A agricultura é um ciclo biológico. Não adianta chegar ano que vem, no máximo de uma inflação de alimentos, o que eu faço? Zero tarifa de importação de lácteos, de café. Não adianta. Não resolve. Por quê? É uma inflação mundial de alimentos. Não é inflação pontual do Brasil. Não é só o Brasil que está tendo custo alto de comida. É o mundo inteiro. O índice da FAO, que é um índice de inflação de alimentos, ele foi o maior desde 1960, no mês de abril. Então, isso mostra o quê? Que nós temos que se preparar agora. Comida você não faz virando a chave, ligando e desligando a energia, né? Como é uma empresa, uma fábrica. Aqui não, como eu falei, tem que ter a hora certa, é o clima que manda, é o solo adequado, preparado para receber aquilo lá, né? São as condições meteorológicas, é o ciclo produtivo dos animais. Eu não consigo mudar a gestação de uma vaca, são 9 meses, Exato. Eu não reduzo isso. Então, se a gente não começar um ano antes de se planejar, eu não vou ter resultado ano que vem. E aí o governo pode fazer o que quiser, zerar a tarifa de importação, favorecer a compra de produtos que vêm de outro país, que não vai reduzir o preço ao consumidor brasileiro. Então, com essa narrativa, com essa preocupação, a CNA realmente foi no Ministério da Agricultura, né, apresentamos para o ministro, que compacta totalmente com a nossa proposta, fomos na frente parlamentar da agropecuária, né, mostrando a importância da mobilização dos deputados nesse momento, porque se a gente não mostrar esse contexto, que realmente é um contexto arriscado para o país, que a gente bota a segurança alimentar do Brasil em xeque, né, onde a economia ainda não se recuperou como devia, porque veio de uma pandemia que desestabilizou todas as cadeias de abastecimento, né, não só no Brasil como no mundo. Então o país ainda não recuperou a economia e você já tomou outra pancada com essa inflação de alimentos, inflação de combustíveis e outros tipos, de outros índices que aumentaram bastante. Então o que a CNA fez? Nesse recurso que era de 13, essa é a principal proposta. Nós temos que elevar ele para 21,8 bilhões. Esse foi o cálculo que nós fizemos, para manter a mesma coisa que a gente tinha no passado, né? Que foi prejudicada em função do clima. A gente teria uma safra de 290 milhões de toneladas, 291 para ser mais preciso. A Conab previa em dezembro. Quando foi agora o último, o 9º levantamento está 271. Por quê? Nós perdemos mais de 20 milhões, né, de toneladas em função do clima. Sul do país, Mato Grosso do Sul, enchentes em Minas e no Nordeste. Então, realmente foi um ano muito complicado para o clima. Mas nós conseguimos ainda manter uma produção maior que da safra anterior. Então, para a gente ter o mesmo pacote tecnológico, nesse cenário de fertilizante alto, defensivos altos, combustíveis altos, né, ração para os animais elevado, né, então eu preciso de recursos para o produtor manter isso, é o mínimo. Então, o Plano Safra é a política mais barata, vamos colocar assim, que o governo tem, para trabalhar a redução da inflação de alimentos no próximo ano. Então, a proposta foi de 21,8 bilhões, um aumento de 67%. E nós, inclusive, fizemos um cálculo, né, usando aí a teoria econômica, né, contratamos especialistas para nos ajudar, para mostrar que esse 8,8 bilhões a mais, de 13 para 21,8, o que ele reverte de ganho para o país? Então, ele reverte em ganho em PIB, ele reverte em 13 bilhões de reais em exportação a mais, isso não só para o agro, para tudo. Ele reverte 205 mil novos postos de emprego, também para o Brasil ano que vem. Ele pode reduzir em 0,46% o preço dos alimentos e ele aumenta em 9 milhões o consumo das famílias no Brasil. Então, fazendo um acompanhamento do que eu tenho de ganho de produtividade e o que isso transborda para a economia brasileira, economia e para a sociedade, o plano agrícola está em muito mais ganhos para o Brasil como um todo do que o próprio setor agropecuário. Então, foi esse contexto, né, como eu falei, um contexto de guerra, que merece uma estratégia robusta, que realmente precisamos ter recursos a mais. Então, essa foi a principal proposta que nós apresentamos. Depois a questão do seguro rural, né, que também precisa de ampliar o orçamento. 1,7 agora para esse ano de 2022. 2 bilhões para o ano que vem, 2023. Criação do fundo de catástrofe. Trabalhar no recurso do compulsório dos bancos para que isso seja direcionado para o agro.
A gente sabe da dificuldade do governo em função do orçamento, mas isso, de certa forma, é uma estratégia de guerra, como eu coloquei, então precisa ser levado em consideração. E o grande desafio agora é discutir com o Ministério da Economia. Interessante isso aí. Agora, você falando, vem a importância disso, né? Começo do ano eu participei lá do Fórum Global de Alimentos e depois, mais à frente, eu fiz não era uma palestra, um treinamento que eu fiz com um pessoal que era de outros países, inclusive da África, né? Eles falaram que o que falta lá para a agricultura ir para frente é uma política agrícola que ajude o produtor rural. E você falando, me voltou isso na cabeça, porque toda essa questão do plano safra, o próprio seguro agrícola, a questão de subsidiar juros para o produtor, é uma política agrícola que a gente vem fazendo e o que trouxe o produtor brasileiro, o agronegócio como um todo, ao patamar que nós estamos hoje a nível mundial, né? É essa frente que fez tudo isso daí acontecer. E concordo com você, a base, né, da alimentação é o produtor, ele tem que estar sendo rentabilizado, ele também tem uma família para sustentar, ele tem um negócio ali na frente, e se esse produtor não tiver subsídio, ele não tiver um recurso, ele não conseguir fazer o negócio dele produzir de uma maneira eficiente, aumenta toda a alimentação da população em si. Fica difícil para todo mundo, e daí o PIB também não converte para uma visão mais positiva, né? Então isso aí começa a afetar. Então é importante essa visão que você trouxe. E quando eu penso, Bruno, na questão do seguinte, voltando para o produtor, tá? Os produtores, eles sempre têm os financiamentos de investimento, ele tem outros custeios em andamento também. E se esse juro do plano safra ele vier maior aí, será que ainda compensa? Como que esse produtor se organiza? Porque boa parte do custo desse produtor hoje já é o juro, né? Porque subiu. E se isso vier maior, ele come. Como você falou lá no começo, porque não é só o juro. Tem o cara do planejamento agrícola, né? O agrônomo, o escritório de planejamento agrícola, que leva, se não me engano, 2%. Aí tem o banco, aí tem outras coisas que vêm junto no pacote, né? Isso acaba aumentando. Como que esse produtor consegue se preparar? Porque o grande tem volume de produção, ele tem estoque muitas vezes, ele tem caixa, ele tem imobilizado, mas o pequeno produtor já não tem essas facilidades. Será que nós temos um risco de esse juro chegar, vou chutar aqui, tá? 10%? Pensando no pequeno? Lucas, deixa eu só fazer um comentário antes da questão do subsídio. Que às vezes quando a gente fala subsídio, a sociedade fala assim, mas por que o setor agropecuário precisa de subsídio? Eu sou do setor X, né, da economia, que não é agro, e não tenho nada. Né? Então, subsídio existe várias formas. Desde subsídios tributários, né, isenções, né, há subsídios que são recursos do governo. Tem um índice da OCDE que mede o que os governos aportam de subsídio na agricultura e o que ela devolve em receita. Né? Então, quanto menor o valor, teoricamente, menor é o gasto com subsídio e maior o retorno que aquele setor traz para o país. O Brasil, se eu não me engano, esse índice é 1,5%. É 1,2% ou 1,5%. Né? Então, de tudo que ele recebe, né, ele gera muito mais, então a taxa é baixíssima. Então, pela OCDE, o Brasil é uma grande agricultura que recebe 1,2% de subsídio. E é um subsídio que não afeta o mercado. Porque uma coisa é dar subsídio para exportação, no momento onde o preço está compensando exportar. Então, aí eu prejudico países que não subsidiam. Outra coisa é dar subsídio para compra de insumo, porque esse preço não vai cair para a maioria. O que acontece? O preço subiu demais, se ninguém compra, ele vai cair. Agora, se tem alguém pagando para alguém comprar esse insumo, ajudando a comprar, ele não vai cair tão cedo. Então, prejudica quem não tem subsídio. Então, é um subsídio que reduz a taxa de juros do crédito. E olha que tem países aí, a maioria, não tem a Selic que nós temos aqui. São juros quase negativos. Né? 1%, 2%, 3%. Ninguém tem juros lá que passa de 2 dígitos, a grande maioria. Então, é um juros que eu ajudo a ter uma taxa de juros menor, esse dinheiro não é dele, esse dinheiro volta para o caixa do governo depois que o produtor paga. O índice de inadimplência do agro é um dos menores possíveis, se eu não me engano, é 0,6%. Então, o produtor paga, né? Realmente ele paga o que ele toma emprestado. Quando eu comparo esse índice de subsídio que o Brasil tem no crédito, que é de 1,5%, Estados Unidos tem 12%, China tem 20%, alguns países da Europa tem 30%, Japão por aí, daí para cima, Canadá também.
Então, são valores exorbitantes comparado ao que o Brasil tem aqui. Abaixo deles, se eu não me engano, é só Nova Zelândia, que é 0,7, e a Argentina, que é negativo, porque lá o governo tira do setor, né, para tentar equilibrar. Então, a situação do produtor argentino é pior que a do brasileiro ainda. Mas, enfim. Quando consegue crédito. Né? Exato. Então, só para mostrar o seguinte, a questão do subsídio é algo, como eu falei, que ele reverte para a sociedade. Quando o produtor mantém um pacote tecnológico arrojado e produz mais alimento, esse alimento fica no Brasil. Eu exporto o excedente. Eu posso dizer 6 cadeias que eu exporto mais do que internaliza a produção. São elas, se eu não me engano, é soja, algodão, açúcar, celulose, suco de laranja, se eu não me engano, café. Frango entra? Café. Frango não? Frango não, frango. Eu exporto 30%, 35%. 65% fica no Brasil. E a carne que eu mais exporto é frango, e 65% fica no Brasil. Então, é para dar o exemplo do que esse fomento à exportação, porque a pessoa fala, então deixa de exportar para ficar tudo barato aqui. Mas aí eu quebro o produtor, eu quebro a indústria. Porque, de certa forma, a economia brasileira não está deslanchando. E aí a exportação é importante para me complementar a renda, para me manter o cara na atividade. Senão ele fecha as portas, aí a economia melhora ano que vem. Então vamos lá, então volta a produzir boi, como foi o problema de 2019. Nós abatemos muitas matrizes que até hoje a gente está recuperando esse rebanho. Não recupera de um dia para a noite. Né? Por que a carne está cara ainda? Porque o rebanho que foi abatido fortemente em 2009, as matrizes, não voltaram. Até nascer uma bezerrinha, ela virar vaca e parir um bezerro para ser engordado, demora. É o ciclo biológico onde eu não tenho gerência. Né? Mas, enfim, eu queria só contextualizar isso antes de responder sua pergunta sobre a taxa de juros. Bem, qual foi o outro ponto que nós colocamos na proposta da CNA? Que nós não, além desse recurso para equalização, que nós gostaríamos de trabalhar com taxas de juros menores que 2 dígitos. Né? Então, eu tenho uma Selic de 12,75, que pode realmente chegar a valores maiores até o final do ano. Só que a gente entende, né, que para o produtor rural, né, valores acima disso já são extremamente preocupantes. Por que preocupante? Porque, como eu falei no início aqui, nós tivemos aí custos de fertilizante que aumentaram 300% quando eu falo de cloreto de potássio. 400% quando eu falo de glifosato. Diesel, 80% até o mês passado atrás de aumento. Então, o custo de produção médio já passou de 50% fácil. Algumas cadeias já estão com quase 100% de aumento de custo. O que nós vimos no primeiro resultado do PIB, do trimestre? Muitas cadeias de hortaliças e frutas reduziram a área de produção. Por que eu vou continuar expandindo? Por que eu vou manter o mesmo que eu tive ano passado se eu tenho um risco muito maior e um custo maior? Então, o produtor está se adequando ao fluxo de caixa dele, ao que ele tem de recurso que ele está vendo para frente. A sinalização que eu tenho para frente de fertilizante ainda é preocupante, é um mercado incerto. Eu não sei como é que vai ser o desdobramento da guerra, se realmente vai sair navio que vai continuar vindo navio da Rússia para cá, se a gente vai ser abastecido, enfim. Então os preços caíram muito pouco desde o início da guerra para cá. Né? Que primeiro aumentaram muito, houve uma pequena redução, mas não houve ainda os patamares do início do ano, que já eram altos. Então, quando a gente fala de custo de produção, já segue alto. Quando eu falo de seguro rural, né, que é uma importante ferramenta de gestão de risco, o que acontece? No sul do país, é quase o 3º ano seguido de problema climático. Então, muitas seguradoras que trabalham nessa região não estão dando conta de se manter. Né? Por isso que é a ideia de criar o fundo de catástrofe, justamente para você manter esse sistema vivo quando tiver muitos problemas, como nós tivemos recentemente. O custo do seguro, pelo que a gente conversou com alguns produtores, ou ele dobrou o prêmio, o produtor está pagando 50% a mais, ou a cobertura caiu 20% a 30% do que cobria. Então, às vezes, nem justifica, porque caiu tanto que o produtor tem quase realmente de ficar sem nada para ele realmente acionar o sinistro. Né? E em algumas regiões, as seguradoras nem querem mais fazer o seguro, a depender do risco. Tive muito problema disso agora na segunda safra, né? Que a gente está em andamento. Então, o seguro, que é a ferramenta de gestão de risco, ficou mais caro ou com cobertura menor. O crédito, né? Se eu tiver essas taxas aí que passem de 2 dígitos, mais as outras taxas que eu pago, como a gente comentou também no início, né? Esse produtor vai ter aí realmente, vamos dizer assim, ele tem que ter uma rentabilidade muito boa para conseguir dar conta disso tudo, para que isso tudo se encaixe dentro da planilha de custo dele e ele feche no azul. Né? Se ele pode ter, vamos dizer, se são cadeias que eu não consigo travar preço, se eu não consigo ter um horizonte, eu fico na oscilação de mercado,
né, sobe e desce, como a gente tem aí, principalmente as voltadas para o mercado doméstico, fruta, hortaliça, ovos, leite, suinocultura independente. Esses produtores têm um risco muito grande para administrar. Então, o que a gente tem conversado com a grande maioria? Pouquíssimos vão querer investir com taxas mais elevadas. Porque esse investimento, como você bem disse, não é esse ano. Ele é diluído 5, 6, 7, até 10 anos. Né? Ou mais, dependendo do que eu estou financiando para investimento. Então, pegar investimento com taxas elevadas, o produtor, grande maioria, não vai fazer. Vai esperar passar essa safra, né? Vai esperar talvez a economia melhorar no próximo ano, para ele reavaliar o investimento. Então, aquele avanço tecnológico na agricultura brasileira é dinâmico, em algumas cadeias ele vai estar retido esse ano. A gente pode reter. Então, nós estamos falando de investimento. Custeio. Custeio, o produtor vai avaliar. Bem, fertilizante com esse preço, eu consigo mudar de uma cultura mais exigente para uma menos exigente, né, para mim usar menos fertilizante? Eu posso trabalhar melhor uma área que responde mais, ao invés de começar uma área que ainda é pouco produtiva? Então, ele vai fazer conta, ele tem que fazer conta. Porque se ele não fizer conta, realmente, nesse ano, muitos podem ter um resultado muito negativo. Mais do que nunca, ele precisa ter uma gestão eficiente para saber como se organizar para a próxima safra. Né? Então, essa avaliação de risco, né, do que ele pode receber, se ele não tiver como ter garantias, né, avaliação dos insumos, né, do que ele pode produzir. Às vezes o produtor tem um mix de cultura que ele pode diversificar ali, né, e correr menos riscos. Tem o clima ainda, né, que foi um fator chave esse ano, que ainda não está totalmente tranquilo, há sinais ainda de laninha, apesar da intensidade ter mudado para baixo, mas é algo que preocupa ainda. Tivemos geada em algumas regiões recentemente, né, que isso prejudicou. Então, o produtor que realmente não conseguir fazer essa análise de curto prazo, para ele passar esse momento conturbado e poder crescer novamente assim que as coisas melhorarem, que a gente acredita que certamente vão estar melhores no ano que vem, né, é importante ele passar pela tempestade, né, inócua, né, sem realmente nenhum prejuízo. E para isso ele vai ter que realmente fechar o máximo de torneira possível, para evitar qualquer tipo de desperdício de recurso ou má utilização. Né? Então, ele tem que mensurar muitos riscos, né, dessa próxima safra naquelas atividades que permitem. Agora, algumas são mais complicadas. Quando eu falo na suinocultura, que vive um momento crítico, como é que esse produtor faz? Né? Aí o descarte de matriz é algo que realmente tem um impacto grande, porque até para ele recuperar isso depois é mais complicado. Então, aí é o que você falou. Aí é o cara que tem que prevenir ali, fazer uma gestão antecipada, né, de caixa para você ver como colchão de amortecimento nesses momentos. Então, agora, de imediato, o que nós temos tentado fazer é buscar prorrogação de dívida. Né? A gente tem discutido muito com o Ministério da Economia e da Agricultura, é prorrogar o que o produtor tem para pagar, para ele conseguir ganhar um alívio, conseguir uma linha extra aí de crédito suplementar para a suinocultura, mas o que vai resolver mesmo é você prorrogar. Ele tentar não pagar nada esse ano, jogar isso para frente para poder pagar mais quando realmente ele tiver uma estruturação melhor. Então, não há uma fórmula mágica. A gente não sabe ainda como estão. A gente tem conversado, as negociações, Ministério da Agricultura e Ministério da Economia começaram por agora. Então, a gente não sabe se há uma sinalização, né, para se chegar nesse recurso. A gente sabe que há uma dificuldade grande de orçamento. Agora, como eu falei, a narrativa que a gente tem usado realmente que a gente precisa de um plano safra robusto, porque nós estamos vivendo um momento de guerra. Bruno, pensando ainda, buscando soluções aqui, né? A gente às vezes joga algumas ideias no ar. O momento está ficando difícil e outra, é nessas horas que a gente acaba melhorando muita coisa, porque é nos problemas que a gente busca soluções. Tem alguma chance no futuro dos bancos, quem fornece crédito, começar a equalizar? Porque tem um produtor que tem um risco maior, tem um produtor que tem um risco menor, né? Para o banco, pensando nas instituições financeiras. Esse produtor que for organizado, ele tem um número organizado, claro, auditado de uma certa maneira, mas que tem lá um sistema de gestão organizado, que tem um plano de sucessão familiar, porque isso é importante, que tenha isso, um EBITDA, né, uma geração de caixa, que ele consiga se manter. Eu estou vendo que os números desse produtor, que ele é um cara, ele tem capacidade de pagamento. Eu consegui oferecer um juro mais barato para ele, isso tem alguma chance de em algum momento acontecer? Porque seria mais justo daí para alguns que estão mostrando com transparência que eles têm capacidade de isso ser
devolvido ao banco e com juros, claro, mas que consiga ter um juro mais barato. Você vê isso em algum cenário futuro, Bruno? Essa é uma demanda antiga nossa, Lucas. Justamente o produtor que consegue comprovar que ele tem práticas gerenciais melhores, e não só, né, a organização financeira, mas a gestão de risco. Por exemplo, o produtor que faz seguro devia ter um diferencial, né, porque, de certa forma, ele está amparado ali, vai ter problema, e o seguro vai ser acionado. Então, isso, de certa forma, tinha que ser traduzido em algum tipo de vantagem competitiva, como, por exemplo, a questão dos juros. Mas é algo que a gente não conseguiu ainda evoluir nessa discussão. Conversando, inclusive, com o Banco do Brasil, eles fizeram uma apresentação na FPA essa semana, e eles mostraram o seguinte, que eles têm esse histórico de produtores, não só de questão de pagamento, mas que eles têm tentado ampliar outras formas de verificar o risco do produtor, e que a carteira do agro hoje, grande parte desses produtores são classificados, são bons, vamos dizer assim, não é uma questão da inadimplência, mas classificado entre o AAA, né, que é o AAA, e o B ali, que seriam os melhores, assim, vamos dizer, bons clientes, né? Então, isso, de certa forma, serve, inclusive, para a questão da garantia, né? Então, tem produtores que têm que dar muito mais garantia do que outros. Então, ao invés de eu ganhar nos juros, eu tenho que ganhar na simplificação de processo, segundo o banco. Eles relataram que esses produtores que são melhores classificados, né, por esses motivos que a gente comentou e outros, ele, teoricamente, tem menos trabalho para renovar um custeio, né, para realmente tirar um financiamento. Ele não precisa ter tantas comprovações ou tantas garantias que, às vezes, um produtor que não consiga comprovar ou que não tem esse histórico, né? Então, isso foi o que eles nos relataram essa semana na reunião da FPA. Mas eu acredito, sim, de certa forma, né, o produtor que busca isso, ele não perde. Se ele não ganhar diretamente com o banco, né, só de melhoria de eficiência no dia a dia da propriedade dele, isso ele vai sentir no bolso. Né, vai sentir no bolso e, principalmente, sentir em momentos de crise. Né? Eu acho que aí é o grande diferencial, né, de quem faz uma boa gestão da sua propriedade. Eu digo isso porque o incentivo do juros seria para, em consequência disso, incentivar a ter os números mais organizados, né? Por causa do juro barato, ele vai para o lado de um gerenciamento mais detalhado, com números, né? Diferentes visões do próprio negócio, né? Não só o campo, mas daí ele se força a começar a organização. E daí, sim, todos ganham, né? O banco ganha porque ele tem a transparência, o produtor ganha porque é menos juro, mas também ganha porque tem um negócio, olha assim, gerenciado como uma empresa, que é o certo, né? Ô Lucas, deixa eu só, antes de fazer a próxima, pegar um comentário que você fez, porque eu acho que ele é muito oportuno. A gente tem conversado muito com o mercado financeiro, né, que vê no agro realmente uma atividade atrativa que pode ser democratizada para investimentos de pessoas físicas, por exemplo, né? Tanto é que nós temos títulos do agronegócio, aí os FIAGROS, enfim. Então tem crescido esse interesse do mercado financeiro. E sempre quando a gente conversa com eles, o problema maior é o seguinte, é atividade muito arriscada. Depende do clima, depende de câmbio, né, depende das variações da commodity, oscila demais. E às vezes o produtor é pessoa jurídica, pessoa física, desculpa, e não tem esse balanço auditável. Porque justamente, você está falando de EBITDA, é um termo que o mercado financeiro avalia quando ele vai fazer qualquer tipo de investimento ou avaliação de alguma empresa, né, da área econômica. Então, essa questão de ter esses balanços, eu não vou dizer auditáveis, mas o produtor começar a fazer isso, até pensando no futuro, que a gente vai tentar democratizar cada vez mais a questão do CRA para médios e pequenos produtores, né, do próprio FIAGRO, que futuramente vai estar também voltado para pequeno e médio. Hoje ainda está muito concentrado nos grandes, em grupos, né, grandes grupos, mas eu não tenho dúvida que a tendência é a gente ampliar a utilização, né, por outro perfil de produtor. Então, o produtor conseguir dar essas garantias, que ele tiver isso organizado, aí depois eu até vejo a questão de ter uma auditoria de terceiros. Mas se ele já tiver isso organizado a partir de agora, então, assim, de certa forma, ele vai ter outras vantagens. A gente está falando do crédito com a instituição financeira. Eu estou falando do mercado financeiro, que sempre nos demanda isso quando a gente conversa. Com a fintechs, né, seguritizadoras. Então, eles sempre colocam essa questão de ter balanços auditáveis, ter realmente esse controle, para o cara poder avaliar. A sua empresa está alavancada, está endividada, né, realmente qual que é o retorno que ele tem sobre o capital, enfim. Então, acho que isso é importante, começar a fazer esse trabalho agora, porque certamente no futuro, quem tiver com isso na frente, vai ter muito mais oportunidades que os demais.
Não, com certeza. Os fundos de investimentos, né? Eles querem investir numa fazenda aqui. Beleza. Como que eu avalio isso? É difícil, né? Fazer essa questão. E às vezes o crédito privado pode ser mais interessante em determinado momento, porque o agronegócio é um baita negócio. Ele é rentabilizado muito bem. Só que a gente tem que mostrar isso de uma maneira mais interessante, né? Você comentou ali, a hora que a gente estava falando do banco e das garantias, né? Eu lembrei agora que recentemente aí saiu aquela proposta no Congresso, acho que está indo para o Senado, que proíbe que o produtor familiar, ali assim, ele perca, por exemplo, a casa ou a pequena propriedade, caso não quite as dívidas, né? Eu fiquei pensando no efeito que isso pode causar, né? Porque será que isso não pode diminuir a oferta de crédito para esse pequeno, sendo que a garantia que ele dá não pode ser executada, né? O banco vai continuar aceitando essa garantia. Um pequeno produtor, às vezes, ele não precisa muito, mas se o que ele pode ofertar de garantia for menor, isso não pode inviabilizar novos investimentos, continuar crescendo e tudo mais? Bem, essa é uma discussão interessante. Na verdade, a gente tem que ir bem mais a fundo. Hoje existe na Constituição a questão do bem de família. Então, isso já pela Constituição, né, brasileira, a pessoa, seja ela produtor rural ou não, né, não pode dar seu único bem de família, que seria sua moradia, né, como garantia. Né? Então, a grosso modo, é isso. E isso foi o entendimento do Supremo recentemente também. Então, e de certa forma, os bancos começaram a não exigir a propriedade rural, né, quando é o único bem, para dar como garantia. E aí eu acho o seguinte, é uma discussão que a gente tem feito com os bancos, que hoje o agro como eu falei, é um dos menores índices de inadimplência que nós temos. É um setor que tem muito mais garantias que a própria propriedade. Eu não preciso me fixar na propriedade para não tomar crédito. O pequeno produtor, né, ele pode usar o penhor de safra, o próprio seguro já serve como uma garantia. Né? Nós temos uma série de outras iniciativas que já são feitas dentro do segmento que perfeitamente atende. Em conversando isso com alguns bancos, não, tem produtor de agricultura familiar aqui que eu nunca pedi propriedade, porque já tem um histórico comigo de longa data, que eu tenho certeza que eu coloco o penhor de safra, coloco outra coisa, está tudo resolvido. Lógico, existem atividades que não têm penhor de safra, quando eu falo da fruticultura do Nordeste, né, principalmente são muitos pequenos produtores na região do Vale de São Francisco, que realmente não dá para fazer um penhor. Agora, cabe vamos dizer assim, a gente tem provocado, né, tanto a agricultura, o Banco Central e os principais bancos de crédito para a agricultura familiar, né, a pensar novas formas. Eu não preciso mexer no bem de família, que é como você bem disse. Tá, vem uma crise, né? Quem é o mais impactado? Quem é que tem que... Se esse cara perde a fazenda, como é que fica? Realmente o risco para ele é muito grande. O produtor coloca porque ele acredita que tudo vai dar certo, ele é um otimista por natureza. Agora, a Constituição, já prevendo isso, vamos dizer assim, segurou esse tipo de financiamento, até prevendo a sustentabilidade dessa pessoa na atividade econômica que ela esteja. Né? E hoje nós temos outros mecanismos. Então, essa discussão que houve no Congresso foi só para reafirmar algo que já está na Constituição. Agora, né, se realmente for algo que todos os agricultores entendam que tem que ser mudado, nós temos que mudar a Constituição. Não dá para fazer alteração em leis pontuais como essa que foi discutida agora, a Lei das Garantias. Porém, eu acredito que há outras formas, e aí não falo o produtor buscar avalista, não falo o produtor dar a casa dele, se ele tiver casa em cidade ou outro imóvel, né, no nome da família, mas que hoje, né, nós tivemos a Lei do Agro, que já inovou muito o Fundo de Aval Fraterno, né, nós temos essas questões que eu acabei de citar, o próprio seguro é algo que serve como garantia, né, o monitoramento que os bancos fazem hoje é muito mais eficiente que era no passado. Então, eu acho que é botar a cabeça para pensar, ter boa vontade de buscar outras alternativas, sem precisar mexer na Constituição. Isso é um trabalho muito hercúleo. Eu acredito que a gente tem muito mais a chance de trabalhar os modelos atuais para diferentes realidades e diferente perfil de produtor do que buscar mudar o entendimento do Supremo, mudar uma Constituição, que é algo muito mais complexo. Né? E, por outro lado, existe já mecanismo, porque muitos bancos não deixaram de emprestar, só mudaram a forma de dar garantia. Então, o jeito tem, agora tem que ser criativo.
Não, eu entendi. E até porque o problema desse produtor, se ele está nesse risco aí de perder, não vai ser só a Cali que vai resolver o problema dele. O problema dele é a gestão mesmo. É porque se ele está apertado, chegando a ponto de não pagar, por exemplo, o problema dele é outro. E isso a médio e longo prazo vai surgir mais nesse sentido ainda. Então, eu penso que ajuda bastante ele não perder a questão da casa, principalmente a questão familiar. Não, faz total sentido. Vamos. Bruno, aqui é o seguinte. Eu ando analisando alguns números com produtores, sabe? Números financeiros do pessoal que faz a gestão ali assim e vem conversar. Porque é muita frente que você tem para olhar, né? Não é só a produtividade e o custo de produção. Você tem todo um balanço patrimonial, você tem toda a questão das dívidas, você tem toda a questão do próprio resultado. O EBITDA que a gente fala aqui, para quem nos escuta, é o caixa que ele faz com aquela safra de soja, milho ou qualquer outra atividade rural, né? É o caixa que sobra. Mas ainda a gente tem a questão ainda de avaliar questões de depreciação, custo de oportunidade, né, da terra, porque ele poderia ter arrendado e resolveu tocar. Então, se ele resolveu tocar é porque ele acredita que ia ganhar mais, né? E eu ando observando números com produtores, sejam eles não só agricultores, mas aves, suínos, principalmente. Eles são excelentes agricultores e pecuaristas, Bruno. Assim, na produção, eles dão um show, sabe? Eu acho que o Brasil tem essa... É um dom do produtor rural brasileiro, é produzir. Ele sabe muito bem o que está fazendo ali assim. Claro que sempre podemos melhorar, mas ele manda muito bem. Mas eu vejo que são péssimos empresários, sabe? Porque a questão de organização desse fluxo de caixa, organização desses pagamentos, ele compra a terra, daí ele tem o financiamento, aí ele tem o custeio, tem a questão do seguro que muitos ainda não fazem, né? Então eles não diluem esse risco, né? Paraná ainda, eu vou te falar que eu acredito que Paraná é um dos estados que faz muito seguro agrícola, mas mesmo assim conheço muito produtor que não faz. E será que isso que não vem desestimulando a questão principalmente da sucessão familiar? Porque, olha, quando a gente morava no sítio, sempre ouvia, né? Olha, vai estudar porque isso aqui não dá dinheiro e se tiver que trabalhar na roça, já fique sabendo que não ganha muito, né? Então por isso que você tem que estudar. E aqui tem que trabalhar. E era sempre isso, né? E até hoje a gente vê bastante essa reclamação, mas quando você olha os números, você vê que é um bom negócio. É um excelente negócio. Só que o modo como eu gerencio ele está atrapalhando muitos produtores. Qual que é a visão, assim, da sucessão familiar? Vocês veem, eu acredito que vocês têm números, né, nacionais, estadual. Qual que é a visão da questão do êxodo rural envolvendo a sucessão familiar? Porque esse é um dos grandes gargalos hoje nosso no agronegócio, é realizar essa sucessão familiar. Eu vejo que a questão financeira ela desestimula hoje, porque não se tem essa transparência, essa visão, né? São poucos que estão organizados. Será que o número de pequenos produtores continua caindo nos próximos anos? O que podemos fazer para tentar remediar essa frente, Bruno? Só um comentário aqui para descontrair. Tinha um amigo que ele falava o seguinte, que no passado, né, quando o agro era a visão do Jeca Tatu, então tudo que não prestava ia para a roça, né? Então sofá velho, que está em casa não usa mais, leva para a roça. Fogão velho, geladeira velha, né? Genro que não presta já manda, vai trabalhar, bota para trabalhar a roça. E os filhos que não queriam estudar, fica na roça. Fica na roça. E essa visão mudou, porque hoje é um setor extremamente tecnificado, complexo. Eu acho que, ainda mais, a forma de comercialização mudou muito nos últimos anos. Antigamente você tinha ali, por mais concentrado que fosse o mercado, mas uma variação pequena ali dos preços, né, dos insumos. E ultimamente a gente tem visto aí, vamos pegar dos 3 últimos anos só, né, com pandemia, com guerra, com tudo, né, mesmo um produtor que tem uma boa gestão, que acompanha ali série histórica de preço, faz relação de troca, melhor momento para travar preço, ele teve dificuldade. Então, é uma atividade desafiadora do ponto de vista gerencial. Ela não é fácil. Produzir talvez seja a parte mais tranquila, vamos colocar assim. A parte mais difícil é você conseguir comercializar e comprar bem. Comprar e vender bem, né? Isso tem cada vez se tornado o maior desafio dos produtores. E eu acho que isso não é só nem do produtor rural. Vamos levar isso para fora do agro. Quando eu falo em bancos no Brasil, eu tenho 5 bancos que eu acho que tem mais de 90% do mercado. Então, há uma concentração de bancos. Quando eu falo de avicultura, você deu um bom exemplo aí, eu tenho 3 frigoríficos 3 empresas grandes, 3 empresas de abate de aves, que representam 60% do mercado. Né? Boi é a mesma coisa. Trades para comprar soja.
né? Eu tenho basicamente 50 que pega 50% do mercado na mão de pouquíssimas ali, né? 6, 7 traders no máximo. Então, e aí, quando eu vou para o lado dos insumos, eu estou vendo aí as empresas de químicos se fundindo, né, fazendo realmente grupos novos. Então, há uma tendência cada vez mais das empresas se concentrarem mais. Inclusive, até grandes produtores, a gente tem visto aí condomínios agrícolas, produtores grandes que já se juntam, né, para negociar em conjunto, para comprar em conjunto. Agora, quando a gente vai para o lado do pequeno e médio, isso não é uma realidade, né? Então, eles se organizarem em conjunto ou cooperativo, associativismo, né, ou ter um técnico para, vamos dizer assim, assistir um grupo de produtores. A gente faz isso hoje pelo Senar e tem dado muito certo com a assistência técnica e gerencial do Senar. Esse próprio técnico estimula a troca de experiência entre os produtores. A gente está tentando entrar nessa parte de comercialização até para ajudar também o produtor a ter um ganho no processo, que é onde a gente tem visualizado que o processo produtivo, quando ele é orientado, o produtor pega muito rápido. Ele faz a lavoura produzir, os animais produzirem. Agora, o problema esbarra a partir do momento que eu tenho que comprar e vender. Que isso tem ficado cada vez mais difícil, né? Não é um processo fácil. Não é, porque o produtor não estudou. Não, até quem estudou tem dificuldade, né? É um cenário, não é um contexto fácil, principalmente quando a gente leva em consideração os últimos anos. Então, dito isso, né, aqueles produtores que conseguem apurar a gestão, eles já têm um diferencial competitivo. Eles vão sofrer com crises? Vão, mas talvez um impacto bem menor do que o produtor que não tem, que não consegue fazer isso. Então, a tendência que a gente vê hoje, né, além da questão tecnológica que atrai os jovens, né, de ir para o campo, não, agora vamos lá trabalhar com drone, né, internet das coisas, máquinas ali funcionam sem as pessoas estarem comandando, né, diretamente. Enfim, isso é muito também relevante e atrai muito. Agora, essa parte da gestão é que eu vejo aí onde a sucessão tem feito um trabalho melhor, né, porque justamente quando o filho assume, ele já tem esse estereótipo. Você falou, pô, meu pai sempre falou que esse negócio dá prejuízo, esse negócio não é bom, mas eu estou vendo que outras pessoas estão ganhando. Qual que é o segredo do sucesso? É só ter uma máquina cara? Não é. Às vezes é muito mais ter uma administração eficiente. E a gente tem visto isso, algo que no passado era muito difícil, a sucessão de pai para filho. O pai tinha, mesmo os filhos que se formavam na área agrária, quando vinham trabalhar com os pais, tinha toda aquela resistência do pai a implementar a tecnologia. Hoje, pelo contrário. Hoje, pelo menos o que a gente tem visto, que muitos produtores, quando o filho forma, falam, graças a Deus, agora eu tenho alguém para me ajudar a inovar isso aqui, né? E entregado mesmo a propriedade na mão do cara. Lógico, tem a experiência do produtor, que isso é importante também para um momento de crise como esse. Então, não adianta eu chegar com a boa vontade, com a cabeça arejada e só com boas ideias, né? Então, eu acho que o complemento da experiência, né, com sangue no olho e a inovação, né, dos sucessores, essa dobradinha é perfeita. E propriedades que têm feito isso, né? O pai ainda continua fazendo, mas delegou grande parte da comercialização, da gestão, da tecnificação de processos para os filhos. A revolução tem sido muito rápida, né, para aqueles filhos que realmente se dedicaram a aprender. E eu nem falo o filho que foi estudar agronomia, zootecnia ou veterinária. Até pessoas que foram fazer cursos que não tem nada a ver com a área, mas que viram depois na atividade agropecuária uma atividade rentável, que trazendo os princípios de gestão de outros setores da economia, melhoraram muito a forma de produzir que os pais hoje têm. Eu tenho um exemplo disso daí, né? Eu tenho um produtor que trabalha comigo aqui na questão financeira, e ele tem 2 filhas, né? E uma foi fazer direito e outra foi fazer farmácia. Ele tem 200 hectares e tal. E é sempre essa história, né? Porque tem dívida, tem os financiamentos, elas nunca ficaram atraídas por trabalhar na propriedade, mas foram trabalhar fora. Aí um dia eu conversando com ela, falei, mano, vamos organizar a gestão, vamos colocar um número no sistema, eu te ajudo e tal, né? Eu expliquei pra ela, ela falou, não, beleza, vou ajudar aqui o pai nessa frente aí, que ele tá precisando mesmo, tô vendo que ele tá perdido. Aí, 1 ano de resultados, colocamos no papel, ela começou a perceber, só de olhar os números, que ela tinha um baita negócio em casa. E ela trabalhando fora, ela ia ganhar 2, 3 mil reais por mês. Mas em casa ela tem um baita negócio. É um negócio que é rentável, ele consegue ter uma rentabilidade bem interessante, condições interessantes, né? Claro que tem o risco e tal, ela entende essa frente, mas ela nunca tinha olhado com essa visão. Ela olhava com essa visão que a gente falou antes, da roça, aquela visão do pé sujo, né? Que tá sempre lá, vê o pai indo e voltando da propriedade, o cara tá sempre sujo. E ela sempre olhou para isso, ela falou, eu não quero isso.
Só que agora ela olha como um negócio, ela pode ser a gestora do negócio dela. Ela pode colocar o funcionário para fazer essa frente. Ela pode ser muito mais estratégica. Ela se interessou depois de. Ela tem 28. Depois de 28 anos, ela se interessou pelo negócio da família. Entendeu? Quando ela começou a ver que, não, pera lá, vou ficar trabalhando o dia inteiro por causa de 2, 3 mil reais, ou eu ajudo o pai aqui, e isso aqui todo mundo pode se beneficiar dessa frente, né? Então é um exemplo aí bem interessante. E o do mercado que a gente estava falando, né? O produtor, alguns eles até querem esperar um momento mais interessante para comercializar. O problema é que muitas vezes eles precisam comercializar. Ele tem a conta para pagar, né? Ele tem um financiamento, a própria família tem que viver, né? Essa semana eu conversei com um produtor, Bruno. Ele tem um volume lá de grãos que ele estava esperando para comercializar, deixou de aproveitar algumas oportunidades ali em fevereiro, março. Aí agora estava lá ainda esperando para ver se voltava, porque ele já perdeu esse momento. Hoje teve problemas na família com um recém-nascido ali, médico, TI, neonatal, gastou muito dinheiro. E aí, agora ele precisa vender. Ele não pode mais ter, né, essa margem de segurança. Outros não deixaram de vender no momento em que a soja aqui no Paraná bateu R$ 200, porque ele não precisava de dinheiro. E daí agora caiu e ele, por outras situações, ele precisa, né? E então muitas vezes, e tem aquele cara que perdeu a safra mesmo, né? Hoje ele está colhendo milho e ele precisa vender porque ele tem um financiamento para pagar e ele precisa vender. Ele até gostaria de esperar. Ou ele e vou te dizer, tem muito que não vende para esperar o melhor momento e está vivendo com o do banco. Tá com o do custeio, o capital de giro tá lá segurando, porque ele tá ali brigando, né? Então, na sexta-feira eu conversei com um outro produtor, também analisando números dele, Bruno, e ele chegou na conclusão seguinte, ele sozinho chegou a perceber isso aí. Lucas, eu estava olhando aqui e tal, você olhando os números, ou olhando com essa visão, eu percebi que 50% ou mais das minhas decisões eu tomei baseado em emoção. Não tomei baseado em números, em negócio. Então, e ele assim, bem. Eu senti que ele estava bem deprimido, sabe, Bruno? Porque ele sempre achou que ele estava fazendo bons negócios e é uma boa oportunidade. Ele percebeu que boa parte era na emoção e ele não percebia isso. Então, como a gente mapeou tudo o cenário, ele começou a entrar nessa frente. Vamos lá, Bruno. Aqui, me diz uma coisa: aqui no sul, nós temos muitos produtores de aves e de suínos, né? E estamos aí com um custo de produção por causa do custo do grão e de soja e milho, né, que são a base da ração animal hoje. E esse é o maior custo dos produtores, né? Existem outros custos na frente. Claro, a avicultura ainda tem um custo alto com mão de obra, manutenções de instalações que ele consegue remediar, mas ainda o custo com ração é difícil, né? Existe uma expectativa positiva para esse setor? Porque investimento ficou difícil, o juro aí está aumentando até para investir. E o custo de produção está apertado, se os produtores estão com uma margem apertada. Ele até faz o caixa, mas se você for colocar na conta a depreciação e o custo de oportunidade, olha, quando empata a conta é muito bom, né? Mas muitas vezes inviabiliza ali. O que a gente pode esperar desse cenário? Porque o grão está lá em cima e não sei se vocês têm alguma expectativa disso segurar, ou o que podemos fazer por esses setores, né? A suinocultura você falou antes, eles estão com problemas, então mesmo. Tem muita oferta de carne no mercado e o preço está lá embaixo e o grão está lá em cima. Como é que a gente olha para esse cenário, Bruno? Bem, acho que sim, o mais complexo é a suinocultura independente, né? Porque bem ou mal, você tem aí os integrados, né, que a indústria aí, pelo menos algumas aprenderam a conseguir travar mais preço, trabalhar com valor, mesmo que valores altos, mas pelo menos com valor específico, né? Não ficar aí à margem do mercado, que isso é dar a mão para a boca, que é muito complicado. O risco é muito maior. Então, hoje, assim, os nossos esforços que a gente discute com o governo é justamente para esse setor da suinocultura independente, que é onde a gente vê que precisa ser feito algo imediato, porque senão é complicado a gente manter esses produtores na atividade, né, no curto prazo. A questão das prorrogações é algo que a gente tem trabalhado. E, apesar de ter saído da linha de crédito, que é como você falou, é o capital de giro para o cara sobreviver, né? Ele está só empurrando para frente. Então, a linha saiu, né, mês passado, justamente nesse sentido, mas não resolve. Então, prorrogações, eu tiro esse custo que eu teria que pagar agora. A ideia é que você joga isso para os últimos anos do financiamento do investimento ou para daqui 2 anos, se for o caso de custeio. Políticas, vamos dizer assim, de apoio à comercialização. Hoje existe o preço mínimo da carne suína.
né, que é algo que a gente está discutindo. Nunca foi, vamos dizer assim, as políticas de preço mínimo nunca foram tão efetivas, mas é o que tem. Né, é o que tem nesse momento que, de certa forma, a gente está discutindo com o governo a possibilidade, né, de entrar com esse preço mínimo, a indústria compra do produtor e garante aquele pagamento específico para ele. Né, não resolve, né, é algo momentâneo, mas ameniza. Porque a gente precisa passar, sair da UTI, né, porque nesse momento tudo está no UTI. Então, tira esse cara de lá, depois eu vou fazer os outros ajustes que preciso. E tem uma proposta que a CNA vem tentando emplacar já desde alguns anos, que é em relação às opções de venda de milho. Então, hoje, o que acontece? O produtor ele pode ir no mercado e fazer lá trabalhar um mercado de opções para comprar milho. Né? Então, ele garante um preço, né? E se subir a mais, ficar mais, ele recebe o valor ali, né, do mercado que ele está trabalhando, né, da B3, o que for. Só que isso para o produtor é complexo. Trabalhar opções, ainda mais produtor de suíno, né, é algo que não é fácil. A gente tem total ciência disso, que não é um mercado tranquilo. Então, qual que era a proposta? A gente criar um mercado de opções incentivado, onde o prêmio que o produtor pagaria para entrar nesse mercado, parte dele seria subvencionado pelo governo. Então, você tem que pagar lá X reais por saco, parte desse X seria pago pelo governo. Então, o produtor aprenderia a entrar nesse mercado com um custo menor, né? Que é uma política pública preventiva. De certa forma, ele garante um preço de milho X, que ele vai ver, não, beleza, está caro, mas é esse preço que eu consigo tornar meu negócio viável ainda. Então, vou travar aqui, se subir, eu recebo a correção, né, da Bolsa. Então, essa proposta a gente fez novamente agora no Plano Safra e está tentando emplacar. Né, porque se realmente sair, é uma forma do produtor gerenciar melhor a compra do principal insumo, que é o milho. Tem outras alternativas? Tem. Por exemplo, a Federação do Rio Grande do Sul, a FASUL, né, junto com as entidades lá da BPA e outras entidades, né, ligadas à proteína animal, tem estimulado a segunda safra no estado que basicamente não tem. E aí com outros, às vezes com outros produtos que não são só milho, né, que poderiam ter dizer assim, uma agregação na ração desses animais, né, de certa forma manter um bom desempenho nesses momentos mais críticos. Lógico que não vai ter o perfil de aminoácidos do milho, a digestibilidade não vai ser 100% igual, mas eu mantenho o animal vivo produzindo. Né? É uma estratégia que, como eu falei, que nós temos que tirar o cara da UTI. Né? Então tem várias iniciativas em andamento, mas nenhuma ainda a gente conseguiu concretizar de fato, a não ser a linha de crédito emergencial. Né? Então a gente está tentando tudo isso ao mesmo tempo, tem conversado com o governo para tentar emplacar, né, essas ações, porque a gente enxerga hoje que é o setor que está com maior dificuldade financeira. Pô, nós nunca tivemos um preço do frango maior que o preço do suíno. Esse ano nós tivemos. Então é algo crítico. E vale dar uma destacada que vamos prorrogar as dívidas, ajuda, né, de curto prazo, mas um financiamento separa. O custo de produção é só o juro, porque o capital que você devolve você tem que tirar do lucro. E ele não está tendo lucro. Então ele ainda tem a família para viver no processo, né, que também hoje querendo ou não, é um custo alto. Então, tem que estar em cima da margem, né? Eu estava olhando a margem de lucro da suinocultura e da avicultura a nível nacional, né? 50% das vezes, um pouco mais, a suína um pouco mais, ela está abaixo da média, né? Então tem os momentos de oscilação. Tem vezes que ele tira muito bem, tem momentos que ele tira mal, né? A suinocultura em 2020 e 2021 tinha bons números. Agora eu pensei até numa possível sugestão de solução, né? Me veio aqui, então você pode falar que se eu estiver falando besteira, né? O produtor, ele paga imposto de renda de acordo com o lucro. Então, algumas vezes ele faz investimento para abater imposto de renda, para não ter esse lucro. E se ele tivesse um fundo de garantia, alguma coisa nesse sentido, para os momentos onde a margem fica negativa, né? Fica no zero. Claro, ele tem que conseguir provar, também não é uma coisa tão simples. Mas, né, é como se fosse um FGTS, né? Tem momentos que ele ganha muito bem, e ele tem muita margem. Então, porque em vez de eu pagar imposto, eu não converto parte disso já num fundo de garantia que fica rendendo. Ele não pode trabalhar, mas no momento em que tiver a crise, que é assim, é o ciclo, né? Quando a gente olha o PIB da agropecuária, do agronegócio, né? Sobe 8, cai 4, empata um ano, sobe 4. Se você olhar de 2020 para cá, de 2000 até 2020, o de 2020 foi o maior que subiu, né? Foi 24% e alguma coisa. Mas antes disso, o maior tinha sido em 2000, 8,3%. Então sempre tem essas oscilações.
talvez alguma, né, frente voltado pensando nisso, né? Porque muitos produtores fazem investimento para bater o imposto, investimento muitas vezes no momento errado, mas que ele poderia estar, de alguma maneira, usar parte desse imposto como um fundo de garantia, né? Um fundo para emergencial, alguma frente nisso. Pensei agora alto aqui e gostei de levar para frente. Bruno, é mais ou menos isso hoje que eu queria trazer para os produtores, né? É uma expectativa desse plano safra que nós estamos vindo. É a questão do seguro rural que está ficando mais caro, porém ele é extremamente necessário para diminuir os riscos do produtor. Aumentando esse custo de produção, eu destaco mais uma vez a importância dele fazer essa gestão, né? E para nós finalizar aqui, se você puder, para o nosso ouvinte aqui, é uma expectativa mesmo, né? Do melhor cenário e do pior cenário. O que a gente pode esperar desse plano safra que está vindo? Pensando no pior cenário, começando por ele, né? Que as propostas não serem aceitas e pode faltar dinheiro, né? Se alguma questão fiscal, principalmente, atrapalhar. Como eu disse, né, ao longo da nossa conversa, a questão do orçamento do governo, ele fica muito engessado e principalmente em função do teto de gastos, né? Então isso está amarrado, né, e grande parte dele já comprometido com recursos obrigatórios que tem pouca margem para manobra. Então realmente é um desafio, né? Como eu falei, é um desafio, tanto é que a gente tem levado isso inclusive até a ex-ministra Tereza, né, a gente tem uma conversa com o presidente Bolsonaro para explicar para ele realmente a dificuldade do setor. Então, isso tudo já está aqui na organização como eu te falei, da contextualização da importância de a gente ter um plano safra robusto. Bem, vamos dizer que a gente não consiga isso, né? Como eu falei, taxas de juros acima de 2 dígitos, ela pode frear, né, muitas cadeias produtivas, principalmente essas cadeias que não trabalham no mercado externo, porque hoje o problema do agropecuário brasileiro no geral é o seguinte: meus custos são basicamente todos em dólar, meus produtos que eu utilizo no meu dia a dia, fertilizantes, sementes, sêmen, né, tudo isso, de certa forma, está atrelado ao dólar. A receita de algumas cadeias, mesmo ela não sendo, como eu falei, exportando mais do que internaliza, essa receita de exportação ajuda a equilibrar preços para algumas delas, principalmente dos grãos que são commodities, né, o milho, soja, o café, próprio o açúcar, né? O problema maior são essas cadeias exclusivamente do mercado doméstico. Quando eu falo pecuária de leite, a suinocultura independente, como a gente acabou de falar, né, ovos, hortaliças e frutas. Então, o que a gente pode ter ao longo do ano, vamos dizer assim, é uma produção aquém do potencial que nós teríamos. Então, para alguns produtos, nós podemos ter um enxugamento desses produtos, e aí sim, numa inflação que ela é global, vou ter uma produção menor, você intensificar o preço desses produtos, né, para o consumidor brasileiro. É algo que a gente não quer, né? O produtor não tem que vou vender por máximo de preço. Vai reduzir o consumo logo, né? Então ele consegue vender bem numa safra. Quando ele vende bem numa safra, todo mundo produz isso na safra seguinte, aí o preço despenca, né? Então, preços equilibrados, né, com custos, né, e com pouca volatilidade seria o melhor cenário, né, para o produtor. Você não tem tanto estímulo a novos entrantes, principalmente aqueles produtores que às vezes são ali, estão querendo surfar na onda daquele preço maior, mas que não tem experiência na cadeia, enfim. Então, para a gente, essas oscilações muito bruscas, tanto para alta como para baixa, é difícil para você gerenciar, né? Como a gente conversou aqui ao longo do nosso bate-papo. Então, o que nós podemos ter é realmente algumas cadeias serem muito afetadas e a gente ter uma produção aquém do que a gente poderia. E isso, de certa forma, né, se eu tiver que abater matrizes suínas, se eu tiver que desalojar aves de postura, se eu tiver que abater matrizes bovinas, vamos supor que ano que vem melhora. A economia melhorou, a Selic caiu, não volta do dia para a noite. Vai precisar de 1 ano, 2 anos, a depender da atividade, né, até esse produtor se recuperar. E mesma coisa para algumas cadeias de fruticultura, né, que tem cadeias que são culturas anuais, mas tem algumas que são perenes. Se eu tiver que reduzir a área de produção, para voltar é 1, 2, dependendo da fruta, né? Hortaliça nem tanto, mas também algumas têm um ciclo maior. Então, esse é o cenário negativo que a gente imagina. O cenário positivo, né, se a gente conseguir esses recursos no volume que nós estamos imaginando, nas taxas que a gente está preconizando, ter o seguro, né, também contemplado, o fundo de catástrofe e tudo mais, aí sim, eu acho que nós vamos ter, mesmo no cenário adverso de custos mais elevados, que o produtor ele é um otimista por natureza.
e até que a gente costuma ser imprudente em algumas situações, porque ele acredita e passa por cima dos riscos. É isso que a gente comentava aqui ao longo da nossa conversa. E por causa disso, acho que por causa desse perfil, né, empreendedor, agressivo, que nós estamos onde estamos. Né? Só que o momento é um momento delicado. Então a gente, apesar do produtor ter essa contribuição toda para o país, ter feito isso até agora, é um momento de realmente ele olhar para dentro e ver que nós temos um cenário delicado para frente, esse cenário, um ano de eleição, uma guerra que tem impactado o preço de alimentos, insumos lá em cima por motivos diversos. Então, cabe ele fazer uma análise interna e, mais do que nunca, reforçar suas ferramentas aí de gestão de risco para poder passar esse momento conturbado e poder voltar a crescer assim que as coisas melhorarem. Né? Então, acho que essa é a mensagem final que a gente deixa aí para todos os produtores que têm contribuído, né, não só para a economia do país, mas para a segurança alimentar, que eu acho que é o mais importante que o nosso setor faz pelo país. Muito importante essas suas palavras. Inclusive, você deu um exemplo. Eu estou acompanhando, tem o produtor de ovos, né? Acompanhando o financeiro dele, e ele está em cima da margem porque ele está querendo reduzir o plantel. Está chegando a hora de renovar o plantel de galinhas, né? Que tem o ciclo lá, semanas. E ele já está querendo dar uma reduzida aí, porque o custo é muito alto. E se a margem der mais uma baixada, ele falou que vai segurar. Eu tô com 2 assim, né? Porque é isso, ele quer segurar o dele, né? Só que ele tem a visão. Esse é o certo. Ele é muito organizado e ele tem essa visão. Nem todos têm essa visibilidade. Bruno, muito obrigado pela conversa de hoje. Os nossos ouvintes, né, grande parte produtores rurais, ou estão estudantes do agronegócio, da agronomia, veterinária. É importante a gente olhar com essa visão de negócios, entender a importância de estar acompanhando o mercado também, não só o mercado de grãos, mas o mercado, né, a taxa Selic elevando atrapalha muitas frentes nossas. E que continuem estudando, que se profissionalizem no negócio familiar, porque é um bom negócio. Tem os momentos mais difíceis, tem ótimos momentos, né? Nós estávamos num boom aí nos últimos 10 anos, muito interessante para o agronegócio, boas safras, né? Investimentos. Eu vejo aqui na região, né? Sempre aumentando a questão de aviário, suinocultura. Eu estou no oeste do Paraná, né? Pensa, aqui é muito forte as cooperativas, né? Incentivando agricultura familiar, né? Evoluindo. Então, que o produtor fique sempre atento e ligado, como sempre fez, e aqui no AgroJovem a gente vem disponibilizando um conteúdo sem parcialidade de nada, que é o reto, aquilo que eu tenho de dúvida eu passo para frente. Então, por isso, gostaria de agradecer ao Bruno aí mais uma vez, e se tá de casa, né, daqui uns dias, eu acho que eu vou a Brasília daqui uns dias, Bruno, aí com o pessoal, e espero conhecê-lo pessoalmente, não sei se você vai estar pela Senar, mas nós vamos ter uma reunião aí no dia 5, acho que é de julho. Eu espero conhecê-lo e é sempre um prazer aprender com você, né? Muito obrigado. Lucas, vai ser um prazer recebê-lo aqui, né? Para a gente bater um papo aí, tomar um café realmente na prática, né? Não virtualmente. Mas primeiro agradecer mais uma vez aí pelo seu convite, parabenizar pelo programa cada vez melhor, como eu falei. Eu acho que isso ajuda muito a gente trazer temas que às vezes o produtor tem dificuldade de internalizar, e você faz de uma forma muito didática e pragmática, né? Acho que sem rodeio, vamos direto ao assunto. Eu acho que isso é bom também. Né? Eu gosto desse tipo de conversa, porque a gente consegue expor bem o que a gente está fazendo, né? E realmente quais são os cenários que nós temos. Eu acho que o produtor realmente tem um grande desafio pela frente, mas não vai ser nem o primeiro nem o último. Né? O que a gente tem que estar cada vez melhor preparado, como a gente conversou aqui na nossa conversa. Então, só agradecer a todos os ouvintes, né, a todos que nos acompanharam nessa conversa de hoje e desejar cada vez mais sucesso para você e para os nossos produtores. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Então, espero daqui uns dias conhecê-lo ali em Brasília. Estou indo aí, próxima semana já viajo com o pessoal, né? Vamos rodar o Brasil inteiro, conhecendo algumas regiões, né? Vamos para Bahia, Minas, Pará, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Depois nós terminamos em Brasília. Então, vamos nos encontrar lá. E para você que está nos acompanhando aqui, obrigado pela sua atenção, seja no YouTube, seja no Spotify. Compartilhe com alguém, mande, se essa informação foi importante para você, mande à frente, né? Bruno, só para você entender a questão das perguntas, eu falo, vou conversar com um produtor de tal região. Aí eu mando mensagem para alguns produtores que eu conheço do grupo lá, e eles que me dão dica de pergunta, né? Eu conversei que ia falar com você e falou, pede tal coisa, pede tal coisa, pede tal coisa. E aí facilita a minha curiosidade, juntando aí com o que os produtores têm de interesse em saber, é assim que a gente leva adiante. Muito obrigado a todos. Até a próxima, todas as segundas-feiras no YouTube e nas quintas-feiras no Spotify.